Graças e paz, meus amados irmãos, uma ótima tarde para cada um de vocês. Cá estou eu novamente, seu irmão Patrick Vieira, para continuarmos o nosso estudo, ou melhor, a nossa série de leituras. No último vídeo, nós falamos sobre a oitava ramificação da teologia segundo o estudo que temos nesta Bíblia, Bíblia do Pregador Pentecostal, e a oitava ramificação era a soterologia, a doutrina da salvação. Hoje nós estaremos lendo a nona ramificação da teologia, a qual chamamos de eclesiologia, a doutrina da igreja. Antes de tudo, no vídeo anterior eu tive um problema de memória no celular, então não deu tempo de eu convidá-los. Então convidarei agora no início do vídeo. A nossa congregação fica na Rua Velha, Vila Bela Vista. O nosso pastor é o pastor João Roberto, nosso pastor presidente, sua esposa Viviane. E nós temos cultos todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, com a direção da nossa pastora Rayane, bem como também aos domingos, escola bíblica dominical às 8 da manhã e à noite, às 7 da noite, o culto com o nosso pastor João Roberto. Estamos todos nós como um corpo em Cristo, aguardando pela sua visita, orando por você e te convidamos a estar conosco, seja nos nossos cultos, seja na nossa escola bíblica dominical. Também lhes convidamos e pedimos com todo o amor e com todo o carinho que curta os nossos vídeos, incluindo os vídeos do culto ao vivo, e compartilhe com os seus amigos, familiares, para que essa palavra consiga chegar a mais pessoas. Ajude-nos também a continuar com esse trabalho, comentando nos vídeos, dizendo a nós aquilo que o Espírito tem tocado no seu coração, tá bom? Como eu disse, meu nome é Patrick Vieira, e nessa série de vídeos chamado de leitura, estamos lendo sobre a teologia. Vamos lá, a introdução, amém? Vamos à nossa leitura. A palavra igreja é traduzida do termo grego ecclesias, que significa chamados para fora. Esta palavra eclésia é que deu origem ao termo eclesiologia, que é o estudo da doutrina da igreja. A igreja é de fato um organismo vivo, composto por todos aqueles que são chamados para fora, dentre todas as nações, tribos, povos e línguas, para constituírem o povo eleito de Deus na face da terra. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo escreve ao pastor Timóteo como o obreiro deve proceder na casa de Deus. Ao mesmo tempo, revela o papel que o povo de Deus deve exercer perante a sociedade como igreja de Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. Paulo nos oferece 3 designações para o povo de Deus nessa passagem bíblica. Primeiro, igreja do Deus vivo. Segundo, coluna. Terceiro, baluarte da verdade. A eclesiologia também estuda a igreja como organização e como organismo. Como organização, a igreja possui o seu sistema de governo e modelo de administração eclesiástica. Como organismo, a igreja obedece às ordenanças de Cristo, cumpre as suas missões na terra, adorando a Deus em espírito e em verdade, e aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 20 e 22, Mateus capítulo 28, versículo 29, Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 31, João capítulo 4, versículo 23 e 24, Tito capítulo 2, versículos 13 e 14. Vamos lá. Primeiro, Igreja do Deus vivo. A igreja é o corpo místico de Cristo, no qual ele é a cabeça viva e os crentes regenerados são os seus membros. O conjunto dos salvos que fazem parte da Igreja do Deus vivo possui várias designações na Bíblia. A primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia está em Mateus, capítulo 16, versículo 18, pronunciada pelos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo. Ali, ele disse com autoridade, abre aspas, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, fecha aspas.
A igreja é de Jesus Cristo e foi por ele edificada. A igreja é lugar de oração incessante a Deus. Atos 12:5. A igreja é lugar de homens capacitados por Deus. Atos 13:1. A igreja é lugar de servir ao Senhor, o lugar onde Deus fala e chama as pessoas para fazerem a sua obra. Atos 13, versículo 2. A igreja é lugar de se testemunhar das grandezas de Deus. Atos 14:27. A igreja é lugar de se receber bem os servos de Deus. Atos 15:4. A igreja é lugar de paz. Atos 9:31. Nomes dados à igreja nas Escrituras. 1. Em Mateus, capítulo 5, versículo 13, a igreja é chamada de o sal da terra. Em Mateus, capítulo 5:14, a igreja é chamada de luz do mundo, a luz do mundo. 2. Em João 10:16, a igreja é chamada de aprisco. Em Atos 5:14, a igreja é chamada de multidão de crentes. 3. Em Atos capítulo 11, versículo 26, a igreja é chamada de cristãos. Em Atos 20:28, a igreja é chamada de rebanho e igreja de Deus. 4. Em Romanos 8:29, a igreja é chamada de imagem do seu filho. Em Romanos 8:29, a igreja é também chamada de irmãos. 5. Em 1 Coríntios 3:9, a igreja é chamada de lavoura de Deus e edifício de Deus. Em 1 Coríntios 3:16, a igreja é chamada de santuário de Deus. 6. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, a igreja é chamada de virgem pura. Em Gálatas 6:16, a igreja é chamada de Israel de Deus. 7. Em Efésios, capítulo 1, versículo 23, a igreja é chamada de corpo de Cristo. E em Efésios 2:19, a igreja é chamada de família de Deus. 8. Em Éfesos 2:21, a igreja é chamada de edifício bem ajustado e templo santo do Senhor. Em Efésios 2:22, a igreja é chamada de morada do Deus no Espírito. 9. Em Filipenses 2:15, a igreja é chamada de luzeiro do mundo. Em Colossenses 1:2, a igreja é chamada de santos e irmãos fiéis em Cristo. 10. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, a igreja é chamada de amados de Deus. Em Tessalonicenses 2:13, a igreja é chamada de irmãos amados do Senhor. 11. Em 1 Timóteo, capítulo 3:15, a igreja é chamada de casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Em 2 Timóteo 2:20, a igreja é chamada de grande casa. 12. Em Tito 2:14, a igreja é chamada de povo especial, zeloso de boas obras. Em Hebreus 4:9, a igreja é chamada de povo de Deus. 13. Em Tiago, capítulo 1, versículo 18, a igreja é chamada de primícias das suas criaturas. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, a igreja é chamada de eleitos segundo a presciência de Deus Pai. 14. Em 1 Pedro 2, versículo 9, a igreja é chamada de geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Em 2 Pedro 3:1, a igreja é chamada de amados. Em 1 João 3:1, a igreja é chamada de filhos de Deus. Em Judas, capítulo 1, a igreja é chamada de amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. 16. Em Atos, capítulo 1, versículo 6, a igreja é chamada de reis e sacerdotes para Deus. Em Apocalipse 1:20, a igreja é chamada de castiçal de ouro. 17. Em Apocalipse 19:7, a igreja é chamada de noiva ativada. Em Apocalipse 21:9, a igreja é chamada de esposa do Cordeiro.
Em Apocalipse 22:17, a igreja aparece ao lado do Espírito Santo como a noiva que anseia e aguarda a vinda do noivo amado Jesus Cristo. Segundo tópico, a igreja como coluna. Segundo a designação que Paulo dá à igreja do Senhor neste texto sagrado, é coluna. Uma coluna é, na verdade, um pilar ou um capitel que serve para dar sustentação a uma casa ou a um edifício. A igreja é a coluna mestra que ainda dá sustentação ao mundo em que vivemos. No dia em que a igreja deixar de ser coluna, este mundo irá se desmoronar por completo. A igreja é a coluna que sustenta a verdade de Deus neste mundo. Eu abro uma aspas para acrescentar as minhas próprias palavras aqui. A palavra do Senhor diz que nós somos a igreja. Ou seja, quando nós vivenciamos, fazemos a vontade do Senhor segundo os seus propósitos, no nosso lar nós somos colunas. E quando deixamos de crer em Cristo e de seguir as suas palavras, essa coluna se desmorona. E justamente pela falta de Deus, pela falta de Jesus Cristo, pela falta de fé, muitos lares têm se desmoronado. Por isso eu convido você que está vendo esse vídeo a declarar a sua vida a Jesus, dizer que Ele é o teu Salvador, o único Senhor, porque através dessa confissão de fé, tu se tornarás coluna em sua casa e a sua casa será restaurada e reedificada em Cristo Jesus. Fecho aspas. Vamos voltar à leitura. O mundo moderno ensina que o homem veio do macaco, porém a igreja continua sustentando a verdade que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, versículos 26 e 27. O mundo anseia que o universo surgiu através da explosão de uma célula por uma obra do acaso. A igreja, porém, continua sustentando a verdade que no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. O mundo moderno em jogada a ética e a moral na lata de... O mundo moderno tem jogado a ética e a moral na lata de lixo. A igreja, entretanto, é a coluna que ainda mantém a reserva moral que existe nesse mundo. Filipenses 2,15. O mundo moderno ensina que o homossexualismo é algo normal, uma simples opção sexual. A igreja, entretanto, continua sustentando a verdade que o homossexualismo é um pecado abominável diante de Deus. Romanos 1, capítulo 1, versículo 25 e 27. 5. O mundo afirma que não existe verdade absoluta e que toda verdade é relativa. Porém, a Igreja do Deus Vivo continua sustentando que Cristo é a verdade absoluta, que liberta o homem da ignorância espiritual e do pecado. João, capítulo 8, versículo 32, capítulo 14, versículo 6. Terceiro subtópico: baluarte da verdade. A terceira designação que Paulo dá à igreja neste texto sagrado é, abre aspas, baluarte da verdade, fecha aspas. O baluarte é definido como uma construção alta, sustentada por uma forte muralha. É uma espécie de fortaleza ou torre forte. A igreja do Senhor é este baluarte forte, edificada por Deus para que as portas do inferno jamais prevaleçam contra ela. Mateus 16, versículo 18. O baluarte é aquilo que serve de defesa para uma cidade. A igreja é o baluarte de Deus, que defende a verdade do Evangelho de Cristo neste mundo. O próprio Senhor é chamado de baluarte em várias passagens bíblicas, tais como 2 Samuel, capítulo 22, versículos 2 e 3, Salmos, capítulo 18, versículo 2, bem como no capítulo 91, versículo 2, capítulo 94, versículo 22. A igreja do Deus Vivo é um baluarte indestrutível. O inimigo pelejou de todas as formas através da história para tentar destruir este baluarte de verdade chamado de igreja. Mas não conseguiu. Levantou trincheiras, fez tudo o que pôde. Usou o Império Romano, usou os seus impiedosos imperadores, usou o regime de ferro nos países comunistas, mas não conseguiu. Impérios se levantaram e caíram. Regimes totalitários de governo se levantaram e caíram. A Igreja do Deus Vivo, porém, continua marchando de forma triunfal. 2 Coríntios 2, versículo 14.
Em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo afirma que, abre aspas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, desconstruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Fecha aspas. Os imperadores romanos fizeram tudo o que estava ao alcance deles para destruir a nova fé cristã. Queimaram crentes e manuscritos bíblicos em todo o vasto império. Apesar de todo o esforço dos imperadores pagãos em tentar varrer a igreja da face da terra, em menos de 3 séculos o cristianismo veio a se tornar a religião oficial do Império Romano, o mesmo império que deu o veredito da crucificação de Cristo através de Pilatos, o seu representante legal. Menos de 3 séculos depois, seus imperadores, começando por Constantino, estavam se submetendo ao senhorio de Jesus Cristo e o homem ao qual eles haviam crucificado. Glória a Deus por isso. Quarto subtítulo: As duas grandes ordenanças da Igreja. O Senhor Jesus Cristo deixou 2 importantes ordenanças para a sua Igreja: o batismo, Marcos 16:16, e a Santa Ceia, Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20, bem como 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 34. O cristianismo não é uma religião ritualista. A essência do cristianismo é o contato direto do homem com Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso mediador, e do Espírito Santo, o nosso intercessor. 1 Timóteo 2,5, Romanos 8, versículo 26. Portanto, não há uma ordem dogmática e inflexível. Antes, permitindo à Igreja, em todos os tempos e países, a liberdade de adotar o método que lhe seja mais adequado para a expressão da sua vida. Não bastante, há 2 cerimônias que são essenciais por serem divinamente ordenadas, a saber, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Em razão do seu caráter sagrado, elas às vezes são descritas como sacramentos, oriundos do termo latino sacramentum, literalmente, abre aspas, coisas sagradas, fecha aspas, ou juramentos consagrados por um rito sagrado. Também são mencionados como ordenanças porque foram, abre aspas, ordenadas, fecha aspas, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o batismo nas águas e o ritual de ingresso do novo convertido na igreja cristã, e simbolizar o começo da vida espiritual. Já a Santa Ceia tem o propósito de servir de recordação dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Primeiro, o batismo. A palavra batismo é transliterada do grego batimos e significa imergir ou mergulhar na água. Essa interpretação é confirmada por eruditos da língua grega e pelos historiadores da Igreja. O modo bíblico original é a imersão, o qual corresponde ao significado simbólico do batismo: morte, sepultamento e ressurreição. Romanos 6, versículo 3 e 4. O apóstolo Paulo explica isso dizendo: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6, 4. O batismo nas águas em si não tem poder para salvar. As pessoas são batizadas não para serem salvas, mas porque já são salvas. Não podemos dizer que o rito seja absolutamente essencial para a salvação, mas podemos dizer que o rito seja essencial para integrar a obediência aos mandamentos de Cristo. Mateus 28, 19, Marcos 16, capítulo 15 e 16.
2. A Santa Ceia. A Santa Ceia é uma celebração em memória da morte sacrificial e expiatória de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. O Salvador sabia como é curta a memória humana e por consideração à nossa fraqueza e inclinação ao esquecimento, estabeleceu a Santa Ceia como um culto memorial da sua morte redentora. Nela, tomamos do pão partido, simbolizando o seu corpo que foi ferido por nós, e do fruto esmagado da videira, símbolo do seu sangue derramado por nossos pecados. Mateus 26, versículo 26 ao 28. É uma lembrança dos sofrimentos do Senhor, a qual nos apresenta com muita nitidez o Calvário, a sua cruz. A ceia, porém, contempla não só o passado, mas também o futuro. É uma comemoração e uma profecia, a qual demonstra a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 31. O batismo sugere a fé em Cristo. Já a Santa Ceia sugere a comunhão com Cristo. O batismo é administrado somente uma vez, porque só pode haver apenas um começo da vida espiritual. Já a Santa Ceia é administrada frequentemente, ensinando que a vida espiritual deve ser alimentada constantemente pela nossa comunhão com Cristo. 1 Coríntios 10, 16. Quinto subtópico: Sistemas de governo da Igreja. A Igreja foi fundada não como uma instituição autoritária para compelir o mundo a viver a doutrina de Cristo, mas apenas como instituição que dá testemunho de Cristo, para apresentá-lo ao povo. Cristo, não a Igreja, é o poder transformado da vida humana. Todavia, a Igreja já foi fundada nos dias do Império Romano, tomando gradualmente uma forma de governo semelhante ao do mundo político em que existia, vindo a tornar-se vasta organização autocrática, governada de cima. O sistema do governo eclesiástico da Igreja foi estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o supremo pastor e bispo das nossas almas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. Foi ele mesmo quem estabeleceu na Igreja uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Fecha aspas, Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 14. Entretanto, ainda existem também os cargos locais de presbíteros, diáconos, diáconos e auxiliares do ministério. Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 9. Também 1 Timóteo 3, versículo 8 ao 13 e 1 Coríntios 16, versículo 16. Cristo governa e orienta a Igreja através do Espírito Santo. João 16, 13, Atos 16, versículos 6 ao 10, Filipenses, capítulo 1, versículo 19. O Espírito Santo, por sua vez, dirige a Igreja de Cristo através do ministério eclesiástico. Atos, capítulo 15, versículo 28, bem como capítulo 20, versículo 28 também. Entretanto, a multiforme graça de Deus, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, permite a diversidade e multiplicidade de operações, também a autonomia eclesiástica. Por isso, existem 3 principais formas de governo eclesiástico em nossos dias. O primeiro deles, pelo tempo de gravação, talvez não dê tempo de eu ler todos, mas aí nós faremos um segundo vídeo, tá bom? Primeiro deles, sistema episcopal. A forma episcopal de governo eclesiástico é normalmente considerada a mais antiga. O próprio título é derivado da palavra grega episkopos,
que significa supervisor. A tradução mais frequente desse termo é bispo ou superintendente. O que apoiam esta forma se dividem em dois grupos. Os que apoiam essa forma se dividem em dois grupos. O primeiro, os que acreditam que Cristo, como a cabeça da igreja, tenha confiado o controle da igreja na terra a uma ordem de oficiais chamados bispos, que seriam sucessores dos apóstolos, como, por exemplo, o catolicismo, o qual defende que o Papa, o bispo maior da Igreja Católica, seria o sucessor da cadeira de São Pedro, o líder do colégio apostólico. O segundo grupo, os que também acreditam que Cristo é o supremo cabeça da Igreja, defende a escolha divina de um líder como superintendente, bispo ou pastor-presidente, não necessariamente como sucessor dos apóstolos, mas para presidir e supervisionar uma determinada denominação em âmbito mundial, nacional, estadual, regional ou municipal, como, por exemplo, a Assembleia de Deus, Igreja Quadrangular, Deus é Amor, entre outras. 2. Sistema presbiteriano. Este sistema de governo eclesiástico é formado pelo presbitério de uma igreja ou um conselho de anciões. A forma presbiteriana de constituição eclesiástica deriva o seu nome de cargo e funções bíblicas de presbíteros. Presbítero ou ancião. Este sistema de governo tem um controle menos centralizado que o modelo episcopal. Confia na liderança de representação. Cristo é conhecido como o cabeça da igreja em última análise, e os escolhidos, usualmente por eleições, para ser os seus representantes diante da igreja, lideram nas atividades normais da vida cristã, adoração, doutrina, administração e etc. Terceiro, sistema congregacional. A terceira forma de governo eclesiástico é o sistema congregacional. Conforme sugere o nome, seu enfoque da autoridade recai sobre o corpo local dos crentes. Entre os três tipos principais de constituição eclesiástica, o sistema congregacional é o que mais controla e cola nas mãos dos leigos a escolha dos líderes e que mais se aproxima da democracia. Este sistema é muito utilizado nas igrejas batistas, cuja igreja local possui autonomia para escolher o líder, e também em algumas Assembleias de Deus, que adotam o sistema eleitoral para os membros escolherem o seu pastor por meio de votos dos obreiros ou também dos membros. Entretanto, para muitos líderes cristãos, o que predomina na igreja deve ser a teocracia, governo de Deus, e não a democracia, governo do povo. Pois quem deve escolher os líderes é Deus, e não o povo. Atos capítulo 20, 28, 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11. Vamos para a sexta, o sexto subtópico, a missão da igreja. A missão primordial da igreja é cumprir a grande comissão entregue pelo Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição vitoriosa. Mateus 28, 18 e 20, Marcos 16, 15 ao 20, Atos 1, versículo 8. A missão principal da igreja na terra é a evangelização de todos os povos, tribos, línguas e nações. Essas são as três passagens bíblicas básicas que descrevem a grande comissão ordenada por Jesus. Primeiro, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. O Senhor Jesus Cristo só ordenou a grande comissão aos seus discípulos após a sua ressurreição. Ele deixou para fazer isso somente após receber todo o poder e a autoridade nos céus e na terra. Mateus 28, 18 ao 20. A ressurreição de Jesus Cristo
reafirmou a sua vitória sobre a morte, o inferno e sobre Satanás, quando o humilhou publicamente e o expôs ao desespero todo o principado e potestade e domínio de Satanás. Vemos em Colossenses 15, bem como em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, Apocalipse 1, versículo 18. Como um general vitorioso, o Senhor Jesus Cristo ressuscita e comissiona os seus discípulos, delegando a eles o poder e a autoridade necessária para conquistarem o mundo. A grande comissão entregue pelo Senhor Jesus Cristo resume-se nessas 3 ordens imperativas dadas aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Ensinai todas as nações. Mateus 28:19. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Conclusão. O historiador John Lear afirma em um de seus livros que um rei francês, certa feita, sugeriu à sua corte que iniciasse uma nova onda de perseguição contra os cristãos em seus domínios. Um general conselheiro, porém, replicou sabiamente a proposta real com essas palavras: Majestade, a Igreja de Deus é uma bigorna que já destruiu muitos martelos. O Espírito Santo é aquele que adestra a Igreja de Deus para a batalha. Em Isaías 59:19, o profeta Isaías escreve que, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele e a sua bandeira. Segundo o grande teólogo Bancroft, o dia do Pentecostes marcou o raiar de um novo dia nas relações entre o Espírito Santo e a humanidade. Ele veio para habitar na igreja. Todo o trabalho eficaz que a igreja tem feito está sendo realizado no poder do Espírito Santo. A incredulidade, a dúvida e a crítica podem atacá-la, mas não podem derrotá-la. A igreja, o verdadeiro corpo de Cristo, habitado pelo Santo Espírito de Deus, é tão destrutível quanto o trono de Deus. Amados, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Esse foi o nosso estudo, a nossa leitura de hoje, baseada na soterologia, a doutrina, ou melhor, eclesiologia, a doutrina da igreja. Nosso próximo estudo será a 10ª ramificação, escatologia, a doutrina das últimas coisas. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Venha nos ajudar a fazer essa obra na Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1. Nossos cultos é às quartas-feiras, às 20 horas, com a pastora Rayane. Domingo, às 19 horas, com o pastor João Roberto. E às 8 horas do domingo, a nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos esperando por você. Eu sou o irmão Patrick Vieira. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.